Olá, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesta feita, lições bíblicas dos jovens, a liberdade em Cristo. Estamos aí em um trimestre maravilhoso, aprendendo, queridos, a respeito da carta que o apóstolo Paulo enviou aos Gálatas. Hoje, nesta lição, que será a de número 8, nós falaremos sobre filhos e herdeiros. Mas antes, eu quero agradecer você que está semanalmente aqui comigo, aprendendo a palavra de Deus, e se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente nós estamos juntos na EBD dos jovens, dos juvenis e também dos adultos, além das videoaulas de curso teológico e o quadro novo A Bíblia Não Diz. O episódio 2 já está disponível, por isso eu quero te pedir, não perca tempo, se inscreve aí no canal, lembra de curtir o vídeo, ativar as notificações e juntos nós vamos toda semana aprendendo a palavra de Deus. Pois bem, nós estamos avançando neste trimestre, nesta lição de número 8, filhos e herdeiros. Pessoal, vejam bem, o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar o 4º capítulo da carta aos Gálatas. E neste capítulo, de uma forma assim sensacional, o apóstolo Paulo vai falar àqueles irmãos, visto que muitos deles estavam querendo retornar às práticas judaicas, como já vimos nas outras aulas. O apóstolo Paulo vai falar que eles deveriam assumir a posição de filhos maduros de Deus Pai, de herdeiros do reino de Deus, herdeiros da graça, do favor e da misericórdia de Cristo Jesus. É por isso que no capítulo 7, é o texto principal dessa lição, o apóstolo Paulo diz: assim, desta forma, que vós não sois mais servos, vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E aqui o apóstolo está trabalhando uma ideia muito legal, extraordinária com os seus ouvintes, com os leitores da carta. Por quê? Porque a partir do versículo 1 de Gálatas 4, o apóstolo Paulo faz um comparativo de um menino novinho, um filho que ainda não tem idade apropriada para tomar posse de uma herança. Ele trabalha a ideia que quando uma criancinha, mesmo ela sendo herdeira de uma grande fortuna, ela ainda não pode desfrutar daquilo como sendo dela. Porque a imaturidade não dá a legalidade para que o herdeiro usufrua de algo que é dele. Então perceba, Paulo diz assim, se o herdeiro é um menino, é uma criança, ele não vai poder desfrutar ainda de tudo que tem. Por quê? Porque ele está abaixo de tutores e curadores, ou seja, pessoas responsáveis sobre ele. Um exemplo bíblico no Antigo Testamento é o rei Josias. Ele se torna rei com apenas 8 anos, mas ele não pode governar, ele é uma criança. Logo, ele precisa de curadores, ele precisa de pessoas aptas, ele precisa de tutores que governem por ele. Ah, mas o rei do reino é ele. Sim, mas ele ainda não pode desfrutar desta posição. Por quê? Porque ele ainda é imaturo. Então o apóstolo Paulo está pegando este exemplo para dizer aos Gálatas o quê?
que antes eles estavam como servos debaixo da lei, debaixo das regras da lei, sendo conduzidos, sendo ali guiados pela lei. Mas agora que Cristo veio, agora que eles saíram dessa criancice ou dessa infantilidade na fé, e agora conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Cristo, Paulo diz o quê? Que agora eles são filhos maduros. E é tremendo porque no versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Cristo, que clama o quê? Abba, Pai, Paizinho. Não no sentido pejorativo de um pai no diminutivo, de um pai inferior, mas no sentido de intimidade. Daquele que sabe a herança que está reservada para ele e pode, como um crente maduro, desfrutar desta herança. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque a lição fala muito da maturidade cristã. Um cristão maduro não pode, não deve agir como uma criança espiritual. Um cristão maduro, ele precisa abraçar as responsabilidades da maturidade. Você e eu conhecemos pessoas, jovens, adolescentes, que estão loucos de ansiedade para fazer 18 anos. E aí o que muitos dizem? Eu quero fazer 18 anos para tirar carta, eu quero fazer 18 anos para chegar mais tarde em casa, eu quero fazer 18 anos para fazer uma viagem, eu quero fazer 18 anos para... E aí você pergunta, e as responsabilidades, as obrigações que alguém que faz 18 anos passa a ter? Você quer? As pessoas muitas vezes só querem as bênçãos, os privilégios de algo e não querem abraçar as responsabilidades. Logo, a Bíblia, o Evangelho de Cristo nos mostra que o cristão, à medida que ele amadurece, ele precisa parar com as atitudes, com aquelas ações de um crente infantil, de alguém que está começando na fé, de um crente que ainda não pode comer o alimento sólido, como a Bíblia diz, está naquele leitinho, os primeiros ensinos, os primeiros passos na fé. À medida que nós vamos amadurecendo, a seriedade, a responsabilidade também aumenta. E Paulo está deixando isso claro a esses irmãos da Galácia. Vocês precisam abraçar a responsabilidade e não apenas os privilégios de serem filhos. O escritor da lição coloca um comentário bem legal a respeito de quando alguém é chamado de jovem senhor. E aí, por que essa expressão? Porque jovem senhor. Porque senhor expressa alguém que algum dia, na sua maioridade, vai poder usufruir dos bens, dos direitos que lhe serão entregues. E jovem, para não se esquecer que ainda não é chegada a hora, para não se esquecer que ainda não é o tempo e deveria ficar no seu lugar. Agora veja, o apóstolo Paulo está deixando claro que estes irmãos não eram mais jovens senhores. Esses irmãos não eram mais pessoas que não poderiam usufruir da herança que Deus havia lhes entregue. Estes irmãos eram herdeiros completos, aptos para desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E infelizmente estavam querendo deixar isso para voltar a preceitos da lei, a questões litúrgicas,
civis, religiosas do judaísmo. É por isso que mais à frente o escritor da lição coloca e a Bíblia apresenta essa ideia. O apóstolo Paulo fala ainda no capítulo 4 sobre essa atitude deles de voltar a práticas de guardar um dia, uma festa, a mudança da lua, das estações. Então, queridos, Paulo está convocando, e é importante para nós de forma prática esse ponto da lição. Paulo está convocando a igreja a abraçar a responsabilidade de herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Não é mais necessário que a igreja se volte àquelas práticas antigas, civis, religiosas, cerimoniais da lei. Tudo apontava para Cristo e cumpriu-se em Cristo. Agora, como herdeiros, basta-nos a responsabilidade de abraçar a proposta do Evangelho e vivê-lo para a glória de Deus. Se você chegou até aqui, Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esta aula, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões aqui abaixo e eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.